Silêncio. Imagina o salão da ONU, aquele teto alto, a luz fria, as bandeiras de quase todo o planeta. De repente, uma frase corta o ar. Interferência é intolerável. Não é um murmúrio, é uma martelada. E, num mesmo compasso, dois nomes pairam sobre o plenário como frontes de uma tempestade: Bolsonaro e Trump. O que está por trás dessa frase? Um recado ao passado recente? Um aviso ao futuro? Ou a tentativa de redesenhar as fronteiras do que um país pode fazer na casa do outro? Hoje, a gente vai destrinchar cada camada desse discurso, o que ele significa para o Brasil, para a diplomacia, é novo e segura para a política doméstica dos dois lados do Equador. Promessa do vídeo: no final deste roteiro, você vai entender como uma única fala num púlpito internacional mexe com cadeias de valor, com negociações comerciais, com alianças políticas e com o debate eleitoral, dentro e fora do Brasil. Sem juridiquês, sem floreio vazio. Com exemplos, analogias simples e sim, com um cheque de realidade. O que é retórica, o que é sinalização diplomática e o que pode virar consequência prática já amanhã. Contexto rápido. A ONU é um palco e também um termômetro. Discurso ali não é só para embaixadores, é para chanceleres, investidores, formadores de opinião e para o noticiário de 24 horas. Quando um presidente usa o microfone para condenar interferência, ele aciona códigos conhecidos: soberania, autodeterminação, não ingerência, respeito a processos eleitorais, limites à propaganda coordenada, guerra híbrida. E quando faz isso mencionando, com nome ou subentendido, líderes como Bolsonaro e Trump, ele não está apenas debatendo princípios, está colocando figuras concretas na moldura de um enredo global, o conflito entre nacionalismos assertivos e uma ordem multilateral que tenta sobreviver a tempos turbulentos. Intolerável é um adjetivo que não deixa espaço para meio termo. Em diplomacia, termos fortes são cirúrgicos. Eles procuram fixar o marcador do aceitável. Aqui, o subtexto é claro: interferência em eleições, em investigações, em ambiente de informação, seja por governos, grupos organizados ou redes de influência privadas, não é só incômodo, é uma violação à regra do jogo. Ao posicionar Bolsonaro e Trump no raio dessa crítica, o orador puxa um fio que liga decisões concretas tomadas em Brasília e Washington a uma tendência transnacional: a contestação de resultados eleitorais, a pressão sobre instituições e o uso de redes para moldar fatos. Mas por que agora? Porque 2025, 2026, olhando no calendário político global, é uma curva fechada. Eleições em vários países, rearranjos econômicos, negociações climáticas, disputa por cadeias de semicondutores, migrações em alta e uma novidade: a inteligência artificial acelerando a capacidade de produzir e disseminar desinformação. Dizer interferência é intolerável hoje é também preparar a narrativa para o amanhã. É como pintar uma linha no chão antes de uma maratona e lembrar a todos: cruzar aqui tem custo. Quando o discurso toca em Bolsonaro e Trump, não está só evocando biografias. Está falando de dois fenômenos políticos que irradiam influência para além de seus países. Ambos foram chefes de Estado, ambos consolidaram bases muito mobilizadas, ambos travaram disputas narrativas sobre urnas, imprensa e instituições. Para quem fala na ONU, citá-los é colocar duas constelações de significados no telão: populismo de direita, soberania entendida como enfrentamento, e a ideia de que interferência também pode vir de elites globalistas, de ONGs, de tribunais, de mídia, dependendo de quem narra, só que tem mais. Em diplomacia, quando você critica campos opostos pelo mesmo termo, interferência, você se blinda contra a acusação de parcialidade estreita. É uma estratégia dupla, reforça seu compromisso com regras. Ninguém deve mexer no processo do outro. E demarca sua independência. Não sou correia de transmissão de fulano ou beltrano. Para o público interno, isso pode soar como coragem. Para o público externo, como tentativa de recuperar previsibilidade. E previsibilidade, no mundo dos investimentos e acordos multilaterais, vale muito.
Toda fala de alto impacto tem custo potencial. Ao elevar o tom, você engaja adversários. Ao citar nomes, você vira manchete. Manches que agradam uns e irritam outros. O cálculo é: quanto ganho ao liderar a conversa global sobre soberania limpa e quanto arrisco ao atiçar redes que prosperam justamente no empurra-empurra informacional? A resposta depende de duas frentes: a consistência da prática doméstica, coerência entre discurso e ações internas, e a diplomacia de bastidores, telefonemas, recados discretos, salvaguardas para que o recado duro no púlpito não feche portas úteis na mesa. Interferência em 5 camadas, com analogia simples. Pensa num condomínio. Portaria, soberania, cada apartamento é um país. Ninguém entra no seu AP sem ser convidado. Interferir é pular o muro ou usar chave falsa. Assembleia, multilateralismo, todos discutem regras de convivência. Se um morador tenta manipular a ata ou desautorizar o síndico eleito, temos crise de legitimidade. Interfone, informação. Quando alguém espalha boatos pelo interfone, a água está envenenada. Isso bagunça o prédio. Interferência informacional pode vir de fora, mas também de dentro com apoio externo. Zeladoria, instituições. O elevador funciona se a manutenção for respeitada. Se um morador sabotou o sistema e outro de fora financia ou celebra, é interferência com parceria indevida. Vizinhança, geopolítica. Prédios ao redor fazem barulho, luz, sombra. Você não controla o entorno, mas existe norma de silêncio. Se alguém abre uma obra às 3 da manhã mirando sua janela, é pressão ilegítima. Exemplos práticos. Se um governo estrangeiro financia campanhas digitais para desacreditar a contagem de votos de outro país, isso é interferência. Se uma liderança doméstica, com apoio de consultorias internacionais, tenta travar sanções climáticas usando desinformação sobre números, isso também configura interferência no processo decisório. Se uma potência pressiona por tarifas punitivas como retaliação a uma política industrial interna legítima, usa a economia como braço de ingerência. Perceba, não é preciso tanque na fronteira. A política hoje se faz de cabos invisíveis, dados, plataformas, crédito, cadeias de suprimento e, claro, narrativas. Se você quer debates políticos explicados de um jeito direto, com contexto e sem gritos, se inscreve no canal agora. Deixa o like, isso ajuda a levar esse conteúdo para mais gente, e ativa o sininho para não perder as análises que fazem diferença na hora de separar discurso de consequência. Voltando. Quem diz interferência é intolerável, precisa mostrar casa arrumada. Isso significa blindar instituições, garantir transparência de processos e evitar que a máquina pública seja usada como megafone partidário de qualquer lado. Coerência não é perfeição, é direção. A cada nome citado lá fora cresce a exigência por consistência aqui dentro. Isso inclui calibrar fala e gesto em temas sensíveis, relações com o judiciário, com as forças armadas, com a imprensa e com governadores. Se a retórica cobra do mundo uma conduta, o país que fala precisa encarnar essa conduta. Citar Bolsonaro e Trump, mesmo indiretamente, mexe com bases eleitorais alinhadas a eles. Ao mesmo tempo, galvaniza setores que veem nessas figuras o epicentro de crises democráticas recentes. No plano externo, a fala pode aproximar países que se sentem vítimas de ingerências, sejam digitais, financeiras ou judiciais, e afastar governos que leem a mensagem como recado para sua própria prática. Diplomacia é gestão de atritos. Você não elimina fricções, mas aprende a convertê-las em energia para negociar. A fala forte, se bem administrada, se torna posição de barganha. Respeite minha casa, que eu respeito a sua. Vamos cooperar onde houver interesse comum. Na velocidade das plataformas, um trecho de 10 segundos vira rótulo. Detona, ataca, humilha, tudo ganha intensidade e perde nuance. Isso tem lado bom, mensagem clara, mobilização, pauta. Tem lado perigoso. A simplificação pode apagar as constrições diplomáticas que existem.
Uma saída é ancorar a mensagem em princípios universais e, nos dias seguintes, detalhar com calma as medidas práticas, defesa cibernética, educação midiática, acordos de transparência entre plataformas e estados, códigos de conduta para campanhas. Quanto mais a fala se traduz em passos, menos ela depende de adjetivos. Mas e a liberdade de expressão? Ótimo ponto. Defender a não interferência não é criminalizar crítica internacional, observação eleitoral legítima ou imprensa investigativa. É colocar limites quando a crítica vira ação coordenada para distorcer processos. E o direito de cada país defender seus interesses? Sim, países pressionam uns aos outros o tempo todo. Faz parte do jogo. A linha é tênue entre pressão legítima e ingerência indevida. A bússola aqui: transparência, legalidade e proporcionalidade. Não é seletivo falar de A e B e ignorar C e D? O risco existe. Por isso, a regra deve ser geral. Vale para todos, inclusive aliados. Consistência é o que transforma discurso em padrão. Plataformas digitais aumenta a pressão por mecanismos de rastreio de redes coordenadas e por parcerias de integridade eleitoral. Esperar mais acordos de cooperação técnica e protocolos de resposta rápida durante períodos de votação. Comex Clima. Países podem usar não interferência como cláusula de boas práticas em negociações, um jeito de blindar políticas industriais e ambientais de campanhas de desinformação financiadas por fora. Segurança cibernética. Cresce a agenda de CERTs nacionais e regionais, com exercícios conjuntos e tipificação mais clara de ataques híbridos. Política doméstica. O tema vira pauta de comissões, CPI, projetos de lei. A oposição e a situação reconfiguram seus discursos para enquadrar o adversário como o agente de interferência, disputando o selo da legitimidade. Relações bilaterais. Mensagens duras geram notas diplomáticas, mas também abrem espaço para memorandos discretos de entendimento. Não mexa nas minhas eleições, que eu não mexo nas suas. O que muda para Bolsonaro e Trump e para as suas bases? Quando citados nesse contexto, eles ganham duas reações simultâneas: rejeição de quem associa seus nomes a crises institucionais e solidariedade de suas bases, que podem ler o discurso como perseguição ou ingerência ideológica. Essa polarização reativa é previsível. O ponto central é quanto essa dinâmica afeta interesses tangíveis. Em geral, ela reorganiza alianças, pauta entrevistas e vira munição em campanhas. No curto prazo, o maior efeito é simbólico. No médio, pode influenciar negociações regionais e a postura de chancelerias que monitoram a saúde institucional de seus parceiros. Aula relâmpago. Boremio. Como distinguir crítica legítima de interferência? Critério 1. Origem e transparência. Quem está falando? Um governo? Uma ONG? Uma rede de bots? Identidade e financiamento importam. Critério 2. Finalidade. A tentativa de alterar diretamente um resultado eleitoral, uma decisão judicial, um marco regulatório? Critério 3. Método. O meio é debate público honesto, com dados verificáveis ou tática de inundação e assédio? Critério 4. Timing. A ação mira o calcanhar do processo, véspera de votação, por exemplo, exatamente para reduzir a capacidade de resposta? Critério 5. Reciprocidade. O ator que prega uma regra fora aceita a mesma regra dentro? Mapa de rotas. Do púlpito à política pública, educação midiática nas escolas e na administração pública. Parcerias com plataformas para rótulos de conteúdo político e trilhas de auditoria em períodos eleitorais. Cooperação judiciária internacional para crimes digitais transnacionais. Padrões mínimos de transparência para publicidade política online. Bibliotecas abertas, valores, segmentação. Canais de resposta rápida entre TSE, Ministério Público, Itamaraty e empresas de tecnologia. Diplomacia preventiva, memorandos bilaterais sobre não ingerência em processos eleitorais, inclusive por meio de terceirização para consultorias e think tanks.
Por que essa fala importa? Porque, no fundo, ela recoloca o Brasil numa posição de princípio. Eu topo o jogo, mas com regra clara. Ao mirar Bolsonaro e Trump, a mensagem atinge um campo simbólico global que transcende pessoas, a defesa de instituições eleitorais contra pressões coordenadas. Isso não é uma bandeira de ocasião, é uma infraestrutura de confiança. Sem ela, ninguém investe, ninguém coopera, ninguém planeja políticas de longo prazo. As democracias podem ser barulhentas, mas só funcionam quando o barulho não vira ruído que destrói o mecanismo. Imagina de novo o Salão da ONU. A frase ecoa, as delegações cochicham, os analistas correm para os telefones. Interferência é intolerável. O que essa sentença pede de nós? Que não caiamos na tentação de aplaudir só quando serve e vaiar quando aperta. Se a regra é boa, ela vale para todos, amigos, adversários, ontem e amanhã. Política não é torcida organizada, é engenharia de convivência. E convivência só existe quando cada um reconhece a fronteira do outro. Se essa análise te ajudou a ligar os pontos, fortalece o canal. Se inscreve agora, compartilha com quem precisa desse contexto e deixa um comentário dizendo o que você quer ver no próximo episódio. Aqui a gente traduz discurso em consequências, para você decidir melhor no meio do barulho.